23, versículo 26 em diante. Aquele que quiser se colocar em pé. A palavra de Deus diz assim: quando o iam levando, constrangeram certo sireneu, chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Seguia-o grande multidão, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, pois virão dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Pois se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Levaram também outros 2 homens, que eram criminosos, para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus, e com ele os 2 criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava olhando, e as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente os soldados o escarneciam, e chegando-se a ele, apresentavam-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição, em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Somente até aqui. Podeis assentar, ficar à vontade. Hoje Deus traz uma palavra maravilhosa para a gente estar aprendendo. E se você quiser colocar um tema nesse ensino de hoje, para meditação, você pode colocar o seguinte tema: onde estão os verdadeiros amigos? Onde estão os verdadeiros amigos? A palavra de Deus diz nesse trecho que Jesus, ele recebeu o amigo da caminhada. No momento que ele estava indo para a cruz do Calvário, a Bíblia Sagrada diz que Deus, ele mandou para ajudar Jesus a carregar a sua cruz um certo sireneu. Sireneu correspondia a qual localidade aquele homem se apresentava, que era da cidade de Cirene, e o nome dele era Simão. Então Simão, naquele momento, ele se apresentou ali, vindo do campo, e eles falaram: vai lá e ajuda Jesus a carregar a cruz dele. E o que a gente aprende com isso de imediato? No momento que você não estiver conseguindo a cumprir a sua missão, Deus, ele vai te mandar, vai te enviar alguém para te ajudar. Mas enquanto você estiver dando conta de fazer o que tem que ser feito, faz à medida das suas forças, porque pode ser que não apareça ninguém.
Também a palavra de Deus diz que tem um amigo que Deus apresentou para Jesus, que é o amigo da vergonha. Quem que você quer que esteja perto de você na hora que você erra? Na hora que vocês estiverem apuros, na hora que você estiver fracassado, na hora que você estiver vencido, na hora que você estiver sendo envergonhado por todos, quem que você quer que esteja ao seu lado? Aquele homem que dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-me também a mim, escarnecendo dele. Ou você queria aquele outro que falava para ele: ó, você não pode falar assim, porque eu e você estamos aqui por causa dos nossos erros, nós fizemos realmente, agora esse daqui é inocente. E ele falou para aquele que estava lá na cruz, escarnecendo de Jesus: não faça dessa maneira com ele. Defendeu Jesus. Na vergonha de Jesus, Deus enviou um amigo para defender ele. Aleluia. Deus está te dizendo essa noite: quem que você quer que esteja do seu lado no momento da sua vergonha, no momento do seu fracasso, no momento da sua fragilidade, no momento do seu erro? Você quer que alguém esteja perto de você? E se essa pessoa que estiver perto de você for aquele escarnecedor, você ainda quer que ele esteja perto de você? Onde estão os verdadeiros amigos? Essa é a pergunta que nós vamos hoje estudar na palavra de Deus, vamos tentar achar. Eu considero que aquela pessoa que carregou a cruz de Jesus naquele momento foi o amigo de Jesus. Porque a palavra de Deus diz, como o Manuel bem falou, sem nem ao menos saber o que eu ia pregar hoje, quem que realmente é o amigo é aquele que na hora do aperto ele se apresenta para te socorrer. Tinha tanta pessoa, tantos discípulos de Jesus, mas nenhum deles foi escolhido para carregar a cruz de Jesus. Podia ser o discípulo a quem Jesus amava, e a Bíblia diz que era o discípulo mais amado por Jesus, que era João, que era o mais carinhoso que estava ali, mas ele não foi escolhido para carregar a cruz de Jesus. Podia ser Pedro, aquele que estava ali mais determinado, mais com o sentido de líder, mas ele não foi escolhido. Podia ser Tiago, que ele era mais considerado o lúcido, sóbrio ali, que estava ali com a posição de sensatez, mas ele não foi escolhido. Foi escolhido de outra nação estranha. Não foi escolhido nenhum irmão de Jesus, mas foi escolhido outro que nem sequer era da nação de Israel, para carregar a cruz de Jesus. Aleluia. E também a palavra de Deus diz que aquele que estava ali do lado de Jesus, ele foi amigo de Jesus, porque ele tratou com respeito, ele tratou com reverência, ele tratou reconhecendo o valor que Jesus tinha ali. E ele falou: eu creio que o Senhor é o Cristo, onde o Senhor estiver, eu posso estar com o Senhor, porque eu creio que tu és o Cristo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele deu glória a Deus ali, ele falou: você quer um amigo? Eu quero estar junto contigo também na hora que o Senhor entrar naquele reino que o Senhor tem. Então, onde estão os verdadeiros amigos? Onde estão os verdadeiros amigos? Hoje a gente vai estudar um pouquinho para você entender que a pessoa que está muito ausente na sua vida, a pessoa que está muito desligada da sua vida, pessoa que não sente o que você sente, não entende o que você precisa, às vezes ela tem que mudar, porque não é uma verdadeira amizade. A verdadeira amizade é quando você está atento à necessidade do seu próximo, como foi bem falado pelo irmão Manuel. Quando o seu próximo tiver necessitado, você reconhecer, você perceber. Você fala: não, aquela família precisa sim de ajuda, aquela pessoa precisa sim de ajuda, eu vou lá. Eu não tenho muito para fazer, mas
Pelo menos uma palavra, pelo menos eu vou lembrar dela, pelo menos eu vou falar alguma coisa para ela. E aí se cumpre o que a palavra de Deus diz no Evangelho. Olha o que a Bíblia diz. Vamos estar abrindo Lucas capítulo 10, versículo 25. Vai contar a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, pelo mesmo caminho, certo sacerdote, que vendo, passou de largo. De igual modo também o levita chegou àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: O que usou de misericórdia com ele. Disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Então a palavra de Deus é clara, irmãos. O verdadeiro amigo não foi aquele que tinha o cargo de sacerdote, que estava ali como se fosse realmente o cuidador. Não é ele. O verdadeiro amigo não era aquele que louvava bonito, aquele que tinha a voz bonita para louvar. Não. O verdadeiro amigo é aquele que chegou lá, sentiu a dor do seu próximo, teve compaixão dele, falou: Nossa, ele está machucado, ele está precisando das ajudas de alguém. E ele foi lá, pegou aquela pessoa e ajudou no momento que ela precisou. E é isso que a palavra de Deus diz em Tiago. Vamos acompanhar o raciocínio da palavra de Deus para a gente entender. Lá em Tiago vai falar sobre que a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 14 em diante, Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem luz e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Há também a fé. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Então quem é realmente o nosso verdadeiro amigo? É aquele que, quando a gente estiver com fome, ele divide a comida dele com a gente. O verdadeiro amigo é aquele que, quando você estiver sem roupa,
ou precisar de algo, ele vai lá e fala: não, eu tenho um pouquinho aqui, eu vou te ajudar. Pega esse daqui também. Aquele que está atento, aquele que está sensível às amizades, que fala: não, eu preciso de ajudar aquele irmão, aquela irmã, porque eu não sou apenas um colega dele, eu sou um verdadeiro amigo. Eu quero realmente ser um verdadeiro amigo. E aí a gente cumpre o que a palavra de Deus diz. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 24. De que adianta ter um irmão de sangue, se no momento que você precisa dele, se o irmão não está perto, ele não te ajuda? E é isso que fala a palavra de Deus, ó. Provérbios capítulo 18, versículo 24. O homem que tem muitos amigos pode vir à ruína, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. O que ele fala aqui não é na quantidade de pessoas, é realmente quando você fala: eu preciso ter pelo menos um ali que te socorre, pelo menos um que vai lá e fala: não, eu preciso ajudar ele pode contar comigo. E é isso que a palavra de Deus diz. Provérbios capítulo 27, versículo 6. Ó. Provérbios 27, versículo 6. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. No momento que você está realmente fazendo coisa errada, o seu amigo vai te corrigir. O seu amigo ele vai te disciplinar, o seu amigo vai te chamar a atenção. Seu amigo vai falar para você: não faça isso, senão você vai se prejudicar. Seu amigo vai falar: você quer aprender, você quer realmente ser melhor, então para de fazer dessa maneira, não faça mais dessa maneira. O amigo de verdade, ele está sempre perto, mas ele está sempre também atento para te lembrar do caminho de Deus, da retidão da palavra de Deus. Provérbios capítulo 27, versículo 10. Não abandones o teu amigo, nem o amigo do seu pai. Não entres na casa do irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Às vezes, irmãos, o vizinho da gente atende mais a gente do que o próprio irmão da família da gente. Por isso que é bom você aprender a palavra de Deus e ser útil para as pessoas. Você ser prestativo, você ser agradável, você ser acessível. Deixa o seu telefone ligado, se alguém precisar, pode entrar em contato, deixa claro para as pessoas. Se você quiser me ajuda, pode ligar para mim que eu vou te ajudar. Não tenha medo de falar não. Tem pessoas que acham que todo mundo é aproveitador. Todo mundo vai simplesmente fazer a maldade. Não, tem pessoas que ainda são agradecidas, e se ninguém agradecer o favor que você fizer, pode ter certeza que a palavra de Deus continua sendo a verdade. Ela continua falando para você fazer dessa maneira. O amor de muitos por causa da iniquidade esfriará, mas tem pessoas que vão olhar pela palavra de Deus, mesmo com a iniquidade, e vão falar: não, eu vou continuar fazendo a coisa certa, eu vou continuar fazendo a coisa certa, eu vou continuar fazendo a coisa certa. Mesmo que as pessoas não reconheçam o caminho da verdade, eu vou estar no caminho da verdade. Como não falar, irmãos, dos irmãos de Jesus também? João capítulo 7, versículo 2 em diante. João capítulo 7, versículo 2 em diante, vai falar sobre os irmãos de Jesus, sobre a família de Jesus. Depois disso, andava Jesus pela Galiléia e já não queria percorrer a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Mas ao se aproximar a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: sai daqui e vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazes. Ninguém que procure ser conhecido em público faz alguma coisa em oculto.
já que faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha o que o versículo 5 fala. Pois até os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz, Mateus capítulo 12, versículo 46. Mateus capítulo 12, versículo 46. Falando ele ainda à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, pretendendo falar-lhe. Disseram-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe deram o aviso. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos disse, aqui estão a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, aquele que estiver realmente obedecendo, aquele que estiver realmente fazendo a vontade de Deus, esse que vai ser o verdadeiro amigo, você pode contar nas horas de dificuldade. Gênesis capítulo 12, versículo 3, vai falar quando Abraão decidiu servir a Deus, decidiu acreditar nas coisas de Deus. E Deus ele fez uma promessa a Abraão. Deus ele fez uma declaração para que ele viesse a esperar nas promessas do Senhor, e mais do que isso, ele falou: Abraão, se você tiver fé, se você acreditar, não só você vai ser abençoado, mas olha o que a palavra de Deus diz, ó. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou em Abraão, por causa da atitude dele, não só ele ia ser abençoado, mas a palavra de Deus diz que todas as famílias da terra seriam benditas por causa de Abraão. E a palavra de Deus diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, ó. Tiago, vamos voltar lá para Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 23 em diante. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Onde estão os verdadeiros amigos? O amigo realmente é aquele que acredita, aquele que tem fé, aquele que se oferece para Deus cumprir as promessas dele na vida da pessoa, aquele que abre mão do que é mais importante para ele, para obedecer à vontade de Deus, como Abraão fez, abriu mão do seu filho único para que ele viesse a obedecer o que Deus falava para ele fazer. Malaquias capítulo 2, versículo 18. Aqui a palavra de Deus tem um propósito para a família, para a união do homem e da mulher. Malaquias capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 2, versículo 15. Não fez ele somente um em carne e espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência piedosa. A partir desse versículo, qual que é o objetivo da família? Unir o homem e a mulher, preparar o lar daquela família para ensinar o que é ser compassivo,
o que é ser piedoso, o que é ser misericordioso, o que é ajudar o seu próximo a saber dividir. O pai e a mãe que não ensinam o filho a dividir o brinquedo dele, a emprestar suas coisas, a dividir o alimento, ele vai ensinar da maneira errada, ele vai ensinar o filho a ser egoísta. Ele vai criar um reizinho dentro de casa. O que é o reizinho? O reizinho é aquele que senta lá e os pais só ficam bajulando e servindo ele o tempo inteiro. É errado criar filho dessa maneira. O filho tem que saber trabalhar, o filho tem que saber pegar as coisas para a mãe, pegar as coisas para o pai. O filho tem que saber lavar a vasilha, tem que saber limpar a casa, ele tem que saber fazer as coisas de casa, ele tem que ser preparado para quando ele casar, ele ser um bom esposo e uma boa esposa. Ele tem que saber ser verdadeiro amigo, ele tem que saber respeitar as autoridades, respeitar o pai e a mãe, respeitar os professores, respeitar as autoridades onde ele passar. Assim ele vai ser preparado para ser um verdadeiro amigo na presença de Deus. E isso começa dentro de casa, começa na família. Deus ele preparou a família para ser diante dele usada para preparar verdadeiros amigos para conviver em sociedade. Agora, se tiver alguém nesse lugar com o coração endurecido, com o coração duro, com o coração fechado, com o coração inacessível pelo Espírito Santo de Deus, olha o que a palavra de Deus diz, ó. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Um homem dá liberalmente e se enriquece, outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, o que regar também será regado. Está vendo só? Então o que dá liberalmente, ele se acrescenta mais e mais. O que é realmente acessível, o que é realmente compartilha das coisas que tem com o próximo, ele vai ser ajudado. O que rega será regado. O que ajuda será ajudado, igreja. É isso que a palavra de Deus diz. E olha o que a Bíblia diz mais do que isso, ó. Romanos capítulo 12, versículo 13 ao 15. Romanos capítulo 12, versículo 13 ao 15. Partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai com os que se alegram e chorais com os que choram, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante os homens. É o que a Bíblia diz. Nesse versículo inicial aqui, o versículo 13, fala: compartilhai as necessidades aos santos. É errado você chegar com alguém e falar: ó, eu estou precisando de ajuda. É errado você falar assim? Não, irmão, não é errado. A Bíblia diz que é para você compartilhar, você chegar, você falar: ó, eu estou precisando. Isso não é vergonha não, isso tem que ser dito na igreja, tem que ser preparado. Você chegar para um amigo seu e falar: ó, eu estou precisando, eu tenho necessidade, lá em casa está precisando de algo. É louvável, por quê? Porque você mostra que aquela pessoa é um servo de Deus, uma serva de Deus, que pode sim te abençoar, que pode sim fazer alguma coisa por você, que você foi lembrado como um abençoador de vida de alguém. Na hora que você está apertado, quem que você lembra? Na hora que você está em aperto, quem que você lembra? Você não lembra da sua mãe?
Você não lembra do seu pai? Você não lembra daquelas pessoas que são mais importantes para você? Você não lembra daquele amigo que você tem, daquela amiga e fala, nossa, eu vou ligar para ele, eu vou ligar para ela, porque eu sei que aquele amigo meu, eu posso contar com ele, que ele vai me ajudar, ela vai me ajudar. Então não é vergonha não, irmão. Nós temos que ter o hábito nessa igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, de ser abençoador, de ser reverência, de falar, aquele irmão lá, eu posso ligar para ele, que ele vai me abençoar se ele tiver condição, aquela irmã vai me abençoar se tiver condição. Ser referência de abençoador na casa do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O verdadeiro amigo é assim. O verdadeiro amigo, você pode olhar e pode falar, aquele lá eu posso contar com ele, aquele lá eu posso contar com ele, aquela lá eu posso contar com ela, porque é isso que Deus ensinou, é isso que Deus ensinou. Quem anda com Deus aprende a ser verdadeiro amigo, aprende a ser fiel, aprende a ser companheiro. Não deixa as amizades na mão, não deixa as pessoas que estão necessitadas, não vira as costas para o próximo. Mas tem que aprender a ser verdadeiro amigo com Jesus. Vamos olhar o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 e 5. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 e 5. Ora, para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança, pois é melhor o cão vivo do que o leão morto. Então, qual que é melhor? Você está perto de alguém que está vivo realmente ou perto de um morto? O leão é melhor do que o cão, não é isso? O leão para te defender é muito melhor do que o cão, mas o leão morto não faz nada, igreja. Pode ter certeza disso. Eu quero andar com gente que realmente entende a palavra de Deus, eu quero andar com gente que realmente entende o que o Espírito Santo de Deus fala. Que tem pouco sim, tem pouca força sim, mas no momento que precisar, ele está lá para segurar do lado, lá, ele está lá para estender a mão e falar, pode contar comigo, que a minha força é pequena, mas eu vou fazer o que eu posso por você. Essa é a palavra, igreja, essa é a palavra do verdadeiro amigo. Hebreus capítulo 11, vai falar dos heróis da fé, aqueles que realmente fizeram a diferença na vida de alguém. E qual que é o ponto forte dos heróis da fé? O que eles fizeram que se destacou? Eles acreditaram que eram instrumentos na mão de Deus. Eles acreditaram que eram verdadeiros amigos na face da terra. Amigos fiéis, amigos verdadeiros, amigos que faziam de tudo para que algo bom acontecesse na vida de alguém. Eles renunciaram à própria vida, à própria pátria deles, o próprio lar deles ali, porque eles entendiam que tinha uma palavra maior do que o interesse humano que veio sobre eles. Uma palavra de referência para a conduta do ser humano, que não veio de baixo, mas veio de cima do céu, do Pai das luzes, em quem não há variação alguma. Eles entenderam do princípio que fala, toda dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Não somos nós que fazemos alguma coisa, mas Deus em nós que faz as coisas boas para as pessoas à volta. Ninguém se considere dono de nada. A palavra de Deus diz, nós somos mordomos na casa do Senhor. Se nós recebemos alguma coisa é porque Deus ele confia em nós como bons administradores no nosso lar, na nossa casa, na igreja, para dispensar alguma coisa para alguém. A palavra que Deus diz é que nós somos dispenseiros. O que é dispenseiros? É quem cuida da dispensa, quem que fica lá pegando as coisas e entregando para as pessoas, pegando as coisas e entregando para as pessoas, pegando as coisas lá e entregando para as pessoas. Hoje Deus te faz essa promessa hoje, seja abençoador e você vai ser recompensado pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai te prosperar na sua casa, vai te prosperar na sua família, na igreja, porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele na face da terra. Vamos ficar de pé, igreja. Convido a Larissa para estar louvando a Deus com mais um hino.
Eu não sei qual é o seu problema essa noite, eu não sei qual a sua dificuldade, mas Deus Ele quer fazer de você um verdadeiro amigo para alguém. Deus Ele quer falar para você essa noite. Alguém vai te chamar de verdadeiro amigo, alguém vai te falar, aquele lá é o meu verdadeiro amigo, aquela lá é a minha verdadeira amiga. Eu posso contar com aquele irmão, eu posso contar com aquela irmã. Aleluia, feche os seus olhos. A gente vai adorar o Senhor, eu vou orar por você, eu quero que você entregue o seu coração na presença de Deus e peça para Deus, eu quero ser um verdadeiro amigo na vida de alguém. Eu quero participar das dores de alguém. Eu quero poder dividir a minha vida com alguém. Eu quero ter alguém que eu possa dividir o que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço. Dividir os meus problemas, as minhas dificuldades. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada